Olá, sombrios! Bem-vindos aos Contos de Terror da Jessie. Hoje com a última parte do nosso quadro, Controle. Esse relato vem de Nebraska, Estados Unidos, e se chama Terror Sem Face. Minha história começa entre o final de agosto e início de setembro de 2016. A escola para onde meu filho vai nos ligou e disse que ele estava chorando. E quando lhe perguntaram por quê, ele disse a eles que a pessoa misteriosa lhe disse para ferir seu irmão. Ele disse que ele não ia ouvi-lo. Na época eu não pensei muito nisso, porque a escola pode ser estressante para uma criança de 5 anos, que acabou de começar o jardim da infância. Minha esposa e eu ignoramos isso como sendo sua imaginação. Ele costuma brincar de fingir que as tartarugas ninjas existem e coisas assim. Na época isso não parecia muito louco. Algumas semanas depois eu o busquei na escola e fomos para Walgreens, uma rede de farmácia nos Estados Unidos. No nosso caminho, ele mencionou que a pessoa misteriosa estava nos seguindo. Entramos na loja e ele disse: "Olha, papai, ele está rastejando nas paredes. Ele está rastejando no teto." Eu olhei para ele enquanto ele dizia isso e seus olhos estavam definitivamente rastreando algo que eu não conseguia ver. Perguntei qual era o nome dele e ele me disse: "Ele não pode me dizer o nome dele." Eu perguntei: "Bem, por que não?" E ele disse: "Porque ele não tem rosto, ele não tem boca, olhos, nariz ou orelhas." Eu pensei que isso estava ficando um pouco estranho, mas sendo uma pessoa muito racional, eu ainda presumi que sua imaginação estava rolando solta. Ele ainda falava sobre ter visto aquilo na escola no mês seguinte. Eu não prestei atenção. Há muitos detalhes sobre isso, até provavelmente no início de novembro, quando estávamos no andar de baixo brincando. Ele disse que viu a pessoa misteriosa na escola. Perguntei: "De onde vem a pessoa misteriosa?" E ele me disse: "Ele vem do subterrâneo e está coberto de fogo." Neste ponto comecei a suspeitar que talvez houvesse um pouco mais nisso do que apenas imaginação. Não há nada que ele assiste ou que já tenha visto remotamente parecido com aquilo que ele descreveu. Ele assiste Bob Esponja e Dora a Aventureira e é só isso. Meu filho mais velho de 7 anos disse que a pessoa misteriosa não era real. Isso deixou meu filho de 5 anos chateado, e ele reafirmou ao irmão mais velho que ele era real de verdade. Na maioria das vezes, nada acontecia a respeito disso em nossa casa. Eu diria que 99% do tempo ele era uma criança de 5 anos completamente normal. Ele tem amigos, não é super quieto, mas também não é muito falante. Algumas semanas mais tarde, provavelmente no final de novembro, é quando começou a ficar muito estranho. Eu estava cozinhando o jantar e o ouvi gritar do seu quarto: "Papai, olhe, venha, olhe." Eu coloquei o jantar em espera por um momento e fui para o quarto dele. E ele estava pulando na cama, rindo e olhando pela janela. Ele apontou para o presépio dos vizinhos que eles haviam montado no começo do dia do outro lado da rua e disse: "Olhe, papai, a pessoa misteriosa, ele não pode passar do bebê Jesus." Agora, neste ponto, eu tive certeza de que havia muito mais nisso do que a sua imaginação em ação. Este garoto foi para uma igreja talvez 5 vezes em sua vida. Embora ele tenha ido para a pré-escola com uma igreja, que é onde ele aprendeu sobre o bebê Jesus, ele disse que o bebê Jesus estava deitado, deixando a pessoa misteriosa com raiva. Então ele partiu.
Cerca de 3 semanas mais tarde, a coisa piorou. Ele estava fora, brincando durante o recreio, e começou a chorar. O professor perguntou o que estava errado e ele disse: "A pessoa misteriosa me disse para pegar o metal mais afiado e matar meus amigos. Neste ponto, a escola precisava ter uma reunião conosco para resolver o problema." No dia seguinte, minha esposa foi ao encontro deles e ela descobriu que a conselheira havia perguntado como ele se parecia, e ele lhe disse que sua pele era preta e ele usava um capuz. Ele foi muito preciso, indo tão longe quanto mencionar que não era uma pessoa negra, mas preta. Ele também mencionou que ele mora debaixo da sala de aula e que vai partir no primeiro dia de inverno e voltar na primavera. Eu pensei comigo mesmo que ele finalmente mencionou algo que não se alinhava com o demônio. E alguns dias depois eu decidi fazer algumas pesquisas sobre demônios e descobri que isso é realmente uma coisa bastante comum. Eu li sobre um demônio que havia em uma linha. Este demônio, como muitos outros, partirá no primeiro dia de inverno e retornará na primavera. Nós ainda não temos ideia de como ele sabia quando o primeiro dia de inverno era. Ele não estava aprendendo isso no jardim de infância. E nós não ensinamos a ele. Mas em 21 de dezembro ele sabia. Data da chegada do inverno no hemisfério norte. No dia seguinte, pensei em resolver esse problema. Então fui à livraria cristã e comprei para ele um pequeno presépio e um colar de crucifixo. Eu coloquei o presépio em nossa sala de estar e disse a ele que lhe daria um colar legal, se ele quisesse usá-lo. Ele não queria usá-lo na hora. Então eu pendurei na geladeira. 23 de dezembro chegou e ele estava olhando pela janela de nossa cozinha e disse: "A pessoa misteriosa se foi agora, mas ele estará de volta." Ele fez uma pausa e apontou para o colar de cruz que eu pendurei na geladeira e disse: "Papai, a pessoa misteriosa não gosta disso." Eu perguntei se ele queria usá-lo e ele disse que sim, com muito entusiasmo. Ele colocou o colar e ficou dançando com uma canção da Disney na sala de estar, dizendo: "Oh, a pessoa misteriosa está tão louca por causa disso. Ele está com muita raiva." Ele parou e apontou direto para mim e disse: "Papai, a pessoa misteriosa disse que sabe o que você está tentando fazer." Eu disse que achava que a pessoa misteriosa tinha ido embora. Meu filho me disse: "Ele foi, mas eu ainda posso ouvi-lo." Este é um ponto em que eu acho que falei para mim mesmo que tinha que dar um fim nessa coisa e trazer um padre aqui. Eu encontrei um padre que poderia realizar uma bênção na casa. Ele me fez todos os tipos de perguntas sobre que livros eu lia para ele, para mostrar o que ele assistia, jogos que ele jogava, todo esse tipo de coisa. Tanto quanto eu sabia, não havia objetos amaldiçoados na casa ou qualquer coisa assim. E eu não estava mostrando a ele filmes de terror, coisas malucas. Então, ele apareceu uma semana depois. Assim que o padre pisou em nossa casa, meu filho mandou uma mensagem para ele e disse: "A pessoa misteriosa quer derrubá-lo." O padre fez a bênção, tudo correu bem, da forma como eu pensei. Desde então ele não foi capaz de ouvir aquela coisa em nossa casa. Fiquei um pouco preocupado porque ele voltou à escola. Disse ao professor que a pessoa misteriosa estava debaixo da sala de aula dormindo. Há alguns outros detalhes que descobrimos sobre isso. Ele tem olhos vermelhos brilhantes à noite, tem um escudo de fogo. Ele disse algo uma vez sobre seu corpo ter algo como ornamentos ao redor dele, e que ele tenta ser sorrateiro. Ele foi a um psiquiatra que descartou a possibilidade dele ser louco,
A conselheira da escola disse que algo assim está fora do alcance do fingimento para uma criança de 5 anos, e ela também o viu acompanhar a coisa com os olhos. Eu não tenho ideia do que fazer. Ele nos pediu para fazê-lo ir embora. Ele aprendeu que se mostrar Jesus, a coisa fica brava e foge. Nós nunca dissemos a ele para fazer isso. Tenho 99% de certeza de que essa coisa é real. Eu não tenho ideia de como explicar a uma criança nessa idade o que ele está vendo. Na véspera de Natal, ele estava no carro e começou a rir. Ele nos disse que Deus lhe deu um presente, que significa que Deus irá protegê-lo e que ele pertence a Deus agora. Eu pedi para ver e na hora eu não tinha ideia do que era. Parecia uma pequena medalha com uma cruz. Depois de fazer uma pesquisa, descobrimos que é uma medalha de São Bento. São Bento acho que é o protetor das crianças em idade escolar e protetor contra os demônios. Nós começamos a levá-lo para a igreja e ele vê coisas fora da igreja. Eu perguntei o que estava fazendo e ele disse: ele espera para atacar quando alguém estiver saindo daqui. Por enquanto tem sido tranquilo, nada de novo, mas se voltar, qualquer conselho seria apreciado. Encerramos por aqui essa série de relatos reais de pessoas que sofreram ataques demoníacos ou foram possuídas. Agradeço a vocês por nos acompanharem até aqui. Traga seus amigos para conhecerem o canal. Curta, compartilhem, se inscrevam. Você que vem até aqui, mas ainda não é um inscrito, considere a possibilidade de se inscrever e fazer parte da família de Sombrios. E até a próxima!